Queria que você falasse principalmente desse início. Primeiro pensando a diferença de como que você enxerga hoje uma pré-temporada de quando você enxergava quando você era atleta. Provavelmente você vinha para o Brasil e voltava, às vezes não voltava tão bem fisicamente, agora você vê que realmente tem uma certa importância. Então comenta primeiro uma introdução, o que você enxerga, o porquê que uma pré-temporada é importante, como também, eu sempre falo, cara, pré-temporada no Brasil, a gente está acostumado a ver ali em janeiro o Globo Esporte, mostrar o Douglas se apresentou gordão, a pré-temporada é aquele treino que a galera vai entrando em forma. Nos Estados Unidos não, pré-temporada é para o treinador definir qual vai ser o time titular e daqui uma semana tá jogando. Então essa parte de chegar bem fisicamente você tem que ter feito antes da pré-temporada, você tem que ter uma pré-temporada. Então como que você enxerga essa pré-temporada dos Estados Unidos no formato do college? Então, para quem está no Brasil, uma coisa que você tem que entender que o principal ponto tudo que se baseia no esporte, a macrocycles, microcycles, mesocycles, quando se fala da parte de fisiologia. A temporada universitária, para quem não sabe, ela dura 3 a 4 meses. No Brasil, no Brasil você joga o ano inteiro. Então, primeiro é uma temporada que você compressa, né? Você esmaga ali uma temporada num semestre e então assim, você vai de agosto a novembro a maioria dos times e aí a minoria dos times que passam, né, para o nacional tudo acabam pegando novembro e até dezembro em alguns casos. Uhum. Então esse é um passo muito importante para a temporada. Então os treinadores levam em conta que o que você está fazendo no verão vai mostrar o que você fez no verão na pré-temporada. Os jogadores que querem jogar profissional, os jogadores que têm uma bolsa alta, os jogadores que estão almejando coisas altas, né? E na visão da temporada tem que chegar bem desde o primeiro dia. Não é que você vai ter que chegar fit e a pré-temporada vai te deixar fit. Você já tem que chegar preparado. Diferente do cenário no Brasil, onde a pré-temporada, onde você quer atingir o seu peak performance. Então aqui, quando você chega, vai contar muito o que você fez nos 3 meses. Vários jogadores voltam para o Brasil e gostam de Vila Mix, essas coisas, e o brasileiro a maioria dos brasileiros tem uma imagem que os treinadores tentam achar Summer Leagues, porque sabe que se for para o Brasil, dificilmente, ou são poucos que vão se manter, porque algumas vezes o cara se mantém, mas não tem contato com a bola. Então o cara chega fit, mas você tá fit sem contato com a bola também é diferente. Então é muito, muito, muito bom que os brasileiros ficam no verão, e eu aconselho até para pegar o inglês, para ter uma experiência num time semi-profissional. Os caras que querem mesmo pegam um time semi-profissional. Mas o que a gente quer saber na pré-temporada é fazer um trabalho de prevenção de lesão aqui na Nova. A principal coisa que eu elaborei com o Rodrigo Gambaro, que é o preparador físico do Desportivo Brasil, me deu um input muito bom. Então, assim, eu fiz a pré-temporada aqui baseada em prevenção de lesão para a temporada, fazer um trabalho de força, mas eu tenho que dar muito crédito ao Rodrigo Gambaro aqui, é um cara que eu tenho como referência, como um dos melhores preparadores físicos do Brasil, Strength Conditioning Coach, o cara é fera. Mas o que a gente tenta fazer aqui na pré-temporada, visão como jogador, o jogador só quer saber qual é o teste físico e ficar nervoso no summer querendo passar no teste físico. Mas o teste físico é mais para mostrar se você está comprometido com o time ou não. Porque quando chega e você passa no teste físico com facilidade, mostra que ao decorrer do verão, você fez o que tinha que ser feito. Uhum. Quando você chega aqui, você mostra até uma responsabilidade com o teu time, com a tua instituição que você está representando e com os valores do time. Então, um bom jeito de perder pontos com o treinador é chegar na pré-temporada atrasado, pedindo um monte de coisa ou falhando o teste físico. Há motivos. Estava lesionado ou não estava num dia bom, tranquilo. Mas se você se preparou, você não teria desculpas. E o teste físico, eles têm que fazer a média do teste físico para a maioria do time passar. Então, assim, numa demanda física, só um time muito, muito fera vai botar algo que é impossível. As pessoas que normalmente não passam, quando você vê o verão delas, você acaba entendendo, né? O porquê de não ter passado. Então, assim, é muito importante agora. Jogadores que querem aumentar bolsa, querem um espaço maior. Você chega muito forte no teste físico, você vai pressionar. Por exemplo, quando eu estava em Charlotte, tinha um canadense magrinho chamado Dion. Primeiro ano freshman, nada. No verão, todo dia. Ele fazia cada 2 dias o teste físico. Contratou um nutricionista. Todo mundo no verão viu o Dion já com uma massa muscular mais forte. Cara, na última bateria do teste físico, todo mundo cansado e o cara aqui no sprint.
ganhou tempo de jogo. Quando o Chris Grace foi para Marshall, quem que ele levou? O Dion, porque sabia que o cara ia dar intensidade. Então, algumas vezes no futebol americano, se você não for bom tecnicamente, vai te usar, você ganha minutos indo muito bem no seu físico. Então, assim, e físico depende do quê? Dedicação, vontade e planejamento. Não é que você tem que ser um cara que pega 3 bolas. Então, assim, você vai ganhar tempo de jogo. Garanto, pelo menos qualquer treinador que vê que você está bem ou acima, vai te colocar, nem que seja 10 minutos, enquanto ele descansa o outro, mas você vai manter a intensidade. Então, assim, a pré-temporada é para ver os jogadores titulares provarem porque são titulares e mostrar que estão aptos a jogar um jogo intensamente, e os jogadores que não estão no planos muitas vezes podem mudar os olhos do treinador, chegando e mostrando: olha o que eu fiz no verão, eu não estava de brincadeira, eu peguei o que você pediu e eu fiz na minha maior capacidade. Você vai ganhar ponto com ética, vai ganhar ponto com comprometimento. Então acho que é um grande divisor de águas, porque os únicos jogadores que eu vi que não foram bem no teste físico e conseguiram ainda jogar eram os caras que eram muito, muito, muito acima da média. Eu falo assim, muita exceção. O Tawan também, aí você pode comentar, o coach Tawan, que a gente fez uma entrevista um tempo atrás, ele comentou algo que ficou na minha cabeça também. Ele falou, cara, o resultado do teste físico, eu não sou o treinador que olha lá para ver, eu quero ver os 5 primeiros. Eu quero saber só se o cara consegue passar, porque ele sabe que a partir do momento que você passa nesse mínimo, esse cara aguenta jogar futebol, é isso que eu quero saber. A partir disso eu vou olhar as outras valências do atleta. E ele falou também, tem gente que bota o teste da milha, não mostra com tanta realidade um jogo de futebol, porque é sprint, mas, cara, na minha vida inteira como atleta, se eu passava o teste da milha, eu sabia que eu estava bem fisicamente, era só isso que eu queria ter uma noção. É lógico que o teste do ioiô, o bip test, não sei se vocês fazem aí também, provavelmente sim, é mais realístico com o futebol, porque é mudança de direção, é sprint, descansa um pouco, sprint, então é um pouco disso, mas você quer saber também pro atleta se ele tá bem fisicamente, se ele não vai estourar na temporada. Então também concordo desse lado de muito mais um termômetro, se o cara tá bem ou não, do que saber quem foi o primeiro, o segundo ou terceiro, o tempo. Vocês têm essa filosofia ou realmente aí tem um ranqueamento, quem fica em primeiro tem alguma vantagem ou nem tanto? Então, é uma bela pergunta que você fez, Marcelo. Há várias demandas. Tem lugar que faz 2 milhas, tem lugar que faz 3 milhas, tem lugar que faz 1100, tem lugar que faz bip test, tem lugar que faz 25 yards ou tiros para ver quem é o mais explosivo, tem lugar que faz mais resistência. Aqui na Nova, a gente tá. O que eu quero, o que eu penso? Eu quero saber quando que o atleta entrou no anaerobic threshold, que é quando é que ele entra na parte de fadiga, para saber o quão bem condicionado está o atleta. Então, há jeitos de fazer isso. E o que eu quero saber é assim, o quão bem condicionado está o cardio dele, o quanto ele consegue produzir de oxigênio a mais que outros jogadores ou que o acima da média, né? Antes dele entrar na fase anaeróbica, quando ele não consegue mais produzir energia com o músculo dele. Fui um pouquinho muito além aqui para a galera. Mas então a gente faz testes como o bip test, só que a gente tenta sempre, aqui na Novo, o que a gente está fazendo esse ano eles vão para a esteira, antes do bip test, eles vão para a esteira, eles vão correndo certas milhagens, e a cada milhagem assim, ele tem que correr 1 minuto nessa velocidade, e vai subindo. Quando ele passa o limite médio, a gente começa a coletar sangue, e a gente vai sabendo como que está o volume de glicogênio dele no sangue, e a gente consegue saber quando ele atingiu. Aí dá para saber o porquê. Normalmente a gente tenta dar um descanso certo, fazer todas as coisas que precisam para saber que ele estava fully recovered e pronto. Mas assim, o que eu quero saber no teste físico é o quanto que ele entrou na fadiga e o porquê, né? E aí dá para saber também. E aí dá para você trabalhar, por exemplo, o futebol, né? É um esporte que você quer aumentar a capacidade aeróbica, que é a terceira fase do sistema de energia que tem. Então, assim, há jeitos de você melhorar. Agora. E aí na Nova também é o que a gente estava falando antes. É uma faculdade que tem a estrutura para isso. Certas junior colleges, outras faculdades podem não ter, e aí o bip test consegue simular. Como vocês têm estrutura para fazer essa coleta de sangue, fazer a análise de algo mais profissional ainda, né? A gente faz porque o que ajuda a Nova? Ela é muito forte na escola de medicina e de advocacia. Então, assim, X-ray, que é um problema quando você tem uma lesão, vários jogadores têm que ir pelo Athletic Trainer quando é lesionado. Aí do Athletic Trainer tem que fazer o pedido pela Insurance, e você só vai saber o seu X-ray em 1 mês, e depois você vai fazer a consulta médica em 2 meses. Então o cara algumas vezes rompeu o ligamento, só vai saber em 3 meses, por causa das burocracias. Aqui a gente tem
um hospital aqui no campus. Então, assim, o jogador machucou no jogo, a gente já faz o X-ray para saber exatamente o que é. Não tem muita burocracia, porque a gente já tem a nossa própria... Então, assim, isso foi um dos motivos de eu aceitar a Nova também, quando você entende outros aspectos. Mas falando em pré-temporada, para não fugir muito do assunto, que eu dei uma fugida aqui, desculpa. O que eu quero saber? Eu quero saber quem que é o mais resistente do time e quem que é o mais explosivo. Então a gente são 4 fitness testes, mas assim, eu não falo que um não é de passar, um é medindo mudança de direção e tiros curtos, que eu chamo de 25 yards. A gente faz o ioiô para saber, porque é um bolo de um teste, tem o Manchester United test para quem quiser ver. O 1100 a gente quer fazer só porque eu gosto, porque eu fazia quando era jogador, e eu acho que treina, ver quem está resistente. Então, assim... E treino mental também, né, uns testes assim, porque realmente a gente vê que muitas vezes o atleta mais forte, o atleta mais focado, ele pode não ser o que está mais bem fisicamente, mas é o que chega lá e está praticamente morrendo. Uma coisa também que muita gente vê de fora, acha que não é, mas quem participou já de testes assim sabe, eu e você já fez muito disso. Cara, isso une muito o time também, tem aquela união, ainda mais o feminino eu vejo que tinha mais na minha faculdade ainda. As meninas se ajudando, galera gritando com o outro, então também é um momento de unir o time que vocês vão ficar ali vivendo 24 horas por dia juntos por 4 meses. Então a pré-temporada também é muito boa nessa parte de ligação dos atletas, né? E no teste físico também isso consegue ser feito. Tem uma história que eu nunca esqueci quando eu cheguei em Charleston. Eu não sabia fazer o teste físico. Minha primeira vez lá. Eu acabei indo de última hora para Charleston, então não foi que eu tive tempo para me preparar. E quando eu estava fazendo o 1100, eu estava quase desistindo. Mentalmente, estava cansado de acabar de chegar do Brasil. Fui para o campo, não sabia que fazer o fitness test, meio perdido. O capitão do time, que era o Conor Branson, ele já tinha terminado. Ele veio correr do meu lado e começou a falar: passa, a gente precisa que você passe, Rafa, vai. Porque se não passar, você vai ter que fazer de novo, vai perder tempo com a bola. E começou a falar: vai. Começou a correr do meu lado. Eu olhei pro cara e falei: esse cara já fez o que tinha que ter feito. Tá do meu lado falando pra eu passar, não tem como. E ele me conhece há 3 dias, né? Nem é seu amigo de infância, é o cara que te conheceu 2 dias atrás. Cara, desde esse dia eu nunca falhei um teste físico em Charleston. Porque eu falava o comprometimento e o nível que é pra estar aqui e a consideração que eu tive com esse cara depois. Do cara me botar pra cima e falar: cara, vai, gente, precisa de você, o time, não vai deixar o time na mão. E acabei passando. E aí depois eu aprendi a fazer, fui fazendo antes. Mas acredito que também faz um team chemistry, team bonding, né? Também muito bom o teste físico. É muito bom também, concordo com você.